Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aldeídos e cetonas, tá? Funções orgânicas oxigenadas. Espero que vocês sejam todos bem aí e bora começar a nossa aulinha. Então, seguinte, gente, como a gente comentou, né? Hoje a gente vai falar sobre duas funções orgânicas oxigenadas, aldeídos e cetonas. Então, começando com os aldeídos, tá? O que seriam os aldeídos? Os aldeídos, eles basicamente são funções orgânicas que apresentam um radical ligado a uma carbonila. O que seria uma carbonila? Um C-O-H. Essa carbonila aqui, que é o C-O, ela sempre está na ponta da cadeia, tá bom? Então, por exemplo, o aldeído mais simples que nós conhecemos seria esse cara aqui, ó, o C-O-H, tá bom? Então, aqui nós temos o aldeído mais simples. Como que funciona a relação à nomenclatura de aldeídos? Prefixo mais al. Então, prefixo mais al, certo? Então, por exemplo, esse cara tem um carbono só, o prefixo é met, né? Só tem ligações simples, an. Como ele é um aldeído, terminação al, beleza? Então, metanal. Ficou meio pornográfico esse nome, mas, né, fazer o quê? Então é um metanal, certo? Bom, outro exemplo, né, se eu tiver aqui um CH3COOH, prefixo de dois carbonos, et, só ligações simples, an, de alcano. Ligações simples entre carbono, né, professor? Mas tem essa dupla aqui. Essa dupla não é uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Então, ele permanece um alcano. Então, etan, terminação al, porque eu tenho um aldeído. Certo? Agora, quando eu tenho aldeídos ramificados, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer agora uma formulação aqui em bastão, né? Então, aqui nós temos um aldeído com uma ramificação aqui, certo? Sempre o carbono onde está a carbonila é o carbono 1. Então, esse aqui é o carbono 1. Aqui nós temos o 2, aqui o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Certo? No carbono 4 nós temos um radical, nós temos uma ramificação, que tem um carbono só. Então, aqui nós temos um 4 metil. No carbono 4 nós temos o radical metil, né? Não tem mais nenhuma ramificação, já vamos para a cadeia principal. Hept, porque tem 7 carbonos, só ligações simples entre os átomos de carbono an, né? E como a gente tem a função aldeído, heptan, terminação al. Então, 4-metileptanal. Certo? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar aqui um CH3, CH2, CH, dupla, CH, CH2, C, dupla O, H. Tá bom? Um aldeído, tá? Porque nós temos essa C dupla O aqui bem na ponta. É importante lembrar aqui, pessoal, que a... Opa! Deu errado, calma aí. É importante lembrar aqui, pessoal, destacar que aqui nesse caso dos aldeídos, a carbonila ela tem um carbono primário, tá bom? Então aqui, ó, o carbono dessa carbonila aqui é um carbono primário, certo? Por exemplo, tá? Todos os exemplos que eu dei aqui, no caso, né, ó, todos eles são aldeídos, ó, carbono primário, só tá ligado, só tem um carbono, né? Esse carbono aqui só está ligado a um carbono, esse aqui só está ligado a um carbono e esse aqui só está ligado a um carbono, beleza? Então aqui nós temos não temos ramificações, né? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos um X. Só que nós temos uma ligação dupla aqui no terceiro carbono, né? Por quê? Porque aqui o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o terceiro e o quarto carbono nós temos uma ligação dupla. Então nós temos um X3-en, né? Terminação al, porque nós temos um aldeído. Então X3-enal. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí, gente. Certinho? Bom, com relação aos aldeídos, um dos aldeídos mais conhecidos que nós temos é o metanal, tá?
O metanal, que foi esse primeiro aldeído que a gente falou aqui, ele é o formol, beleza? Utilizado para conservar cadáver e tudo mais, né? Um solvente orgânico bem conhecido, beleza? Também conhecido como formaldeído. Formaldeído, beleza? Esse prefixo forme aqui, normalmente ele significa que esse composto orgânico tem um carbono só, tá bom? Então, forme é de um carbono, então formaldeído, certo? Formol, um solvente orgânico bem poderoso. Os aldeídos eles costumam ter um cheiro bem desagradável, tá, pessoal? Porém, quando ele passa de 6 carbonos, quando a cadeia começa a aumentar muito, ele já começa a ter um cheiro um pouco mais agradável. Inclusive, eles são utilizados para aromas de perfumes, certo? Então, aldeídos com poucos carbonos são aldeídos com um cheiro bem forte, tá? Começa a ficar de 6, 7 carbonos para cima, já começa a ter um cheiro um pouco melhor, tá bom? Então, já falamos sobre os aldeídos, né? Eu não vou ficar me atentando muito à nomenclatura, não, pessoal, porque depois vocês podem dar uma pesquisadinha aí. Existem outros tipos de nomenclatura, mas a principal da IUPAC é essa, certo? Prefixo mais al, tá? Para a gente já ir para o próximo grupo orgânico. O segundo grupo orgânico que a gente vai falar é o grupo cetona. Opa, vamos aqui, ó. É o grupo cetona. Função orgânica cetona. O que seria a função orgânica cetona? A cetona ela também tem uma carbonila, tá? Só que essa carbonila aqui, o carbono dessa carbonila, ele é um carbono secundário. Esse cara aqui, ó, ele é um carbono secundário. Então, no aldeído, a carbonila fica na ponta da cadeia, certo? Ou seja, nós temos uma carbonila com o carbono primário. Na cetona, essa carbonila aqui ela é representada por ela apresenta, no caso, um carbono secundário. Beleza? Então, consequentemente, a cetona com o menor número de carbonos que nós temos é uma cetona com 3 carbonos, já que esse carbono aqui tem que estar ligado a outros 2, certo? Então, a cetona mais simples seria essa daqui. Beleza? Tá? Nomenclatura para cetona. Nomenclatura é prefixo mais ona. Beleza? Então, por exemplo, aqui, nós temos 3 carbonos, o prefixo de 3 carbonos é prop. Somente ligações simples entre os carbonos. Ah, professor, tem dupla, mas essa dupla aqui não é entre 2 carbonos, é entre carbono e oxigênio. Então, prop-an 2 ona. Beleza? Então, sempre enumerar pelo mais próximo da carbonila, tá bom? Então, aqui seria 1, 2, 3. Obviamente que esse daqui eu poderia simplesmente escrever propanona. Por que simplesmente propanona? Porque se ele tem 3 carbonos e ele é uma cetona, esse carbono só pode, essa carbonila só pode ser o carbono 2, né? Já que essa carbonila tem que ser de um carbono secundário, tá? Outra coisa aqui, essa propanona ou propan-2-ona é a famosa acetona, né, que as meninas utilizam, e alguns meninos também, né, utilizam muito para tirar esmalte, beleza? Certinho? Também utilizado para refinar algumas drogas e também utilizado como solvente para outras coisas, tá bom? Mas não vem ao caso, certo? Afinal de contas, nós estamos num ambiente decente. Beleza? Enfim, bora lá. CH3, C, dupla O, CH2, CH3. Certo? Então aqui nós temos uma cetona com 4 carbonos, então but, somente ligações simples, né? Butan, 1, 2, 3, 4, né? Ele numerar sempre pelo mais próximo da carbonila, então butan 2-ona. Beleza? Aqui também, pessoal, essa carbonila ela só poderia estar aqui ou aqui, né? Então, em ambos os casos, ele estaria no carbono 2. Por quê? Porque se essa carbonila fosse aqui, esse aqui seria o carbono 1.
Então, eu também poderia escrever simplesmente como butanona. Certo? Agora, a partir de 5, já fica, né, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Por quê? Porque aqui, ó, por exemplo, essa cetona aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque aqui ele é o carbono 2, mas aqui ele é o carbono 3, né? Então, aqui, ó, ou aqui seria carbono 2, aqui carbono 3, né? Então, aqui, ó, se a gente fizer a numeração, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui seria uma nomenclatura aqui, pent, somente ligações simples entre os carbonos an, 2, ona. Beleza? Se eu tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com a carbonila aqui, aqui seria uma pentan, 3 ona. Certo? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui com ramificações, né? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vixe, ficou terrível. Calma aí, galera. Calma aí. Deixa eu apagar esse negócio. Ó. Aqui, por exemplo. Né? Bom, temos que enumerar. Então vamos enumerar aqui pelo mais próximo do grupo funcional. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderia continuar reto ali que já vai ficar mais fácil, né? 6, 7. Né? Então, lembrando que a cadeia carbônica ela tem que ser o maior número de carbonos possível, né? E tem que passar pelo grupo funcional. Então, aqui no carbono 5 nós temos um radical etil. Por que etil? Porque tem um carbono, 2 carbonos, certo? Então, eu tenho um radical etil aqui, beleza? Então, 5 etil, tá? 7 carbonos, hept. Só ligação simples entre os carbonos, an. Carbonila está no carbono 2, então heptan 2 ona. Beleza? Então, pessoal, a ideia é basicamente essa daqui, né? Se eu tiver, por exemplo, vamos fazer com uma insaturação, ó, CH3, C tripla, C, CH2, CH2, C dupla O, CH3, né? Então aqui a gente vai ter que numerar da direita para a esquerda, então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então aqui vai ficar hept. Opa, tá vermelho, né? Vamos colocar preto aqui. Vamos seguir um padrão, né, galera? Então aqui, ó. Hept. Vixe, tô na frente. Opa, tô na frente. Agora não tô mais. Ó. Hept. Só tem ligações simples entre os carbonos? Não. Entre o carbono 5 e o 6 tem uma ligação tripla. Então, 5 in 2 ona. Hept 5 in 2 ona. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa aula aqui foi uma aula bem resumida sobre esses dois grupos funcionais, né? Vocês já são alunos do último ano, então vocês já têm uma certa autonomia para pesquisar algumas informações extras sobre esses dois grupos funcionais, tá? Sinceramente, essa questão de nomenclatura é importante, mas o mais importante mesmo é saber o que é identificar um aldeído e identificar uma cetona. O aldeído, você tem a carbonila na ponta. A cetona, você tem a carbonila no meio da cadeia ali, tá? Então, no aldeído, a carbonila tem um carbono primário, enquanto que na cetona, a carbonila é um carbono secundário. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu!